Você já reparou que é só você começar a ficar bem de verdade, mais em paz, mais leve, voltando a sorrir, que aquela pessoa que te feriu aparece de novo? Parece coincidência, mas quase nunca é. Muitas vezes não é saudade, é a sensação de perda. É quando ela percebe que você não está mais preso, no mesmo jogo, que você parou de correr atrás, e aí bate aquele arrependimento tardio que parece amor, mas pode ser só vontade de recuperar o controle. E se você não entende isso, você cai na armadilha. Responde, dá brecha, acredita na promessa, e quando vê, está vivendo o mesmo ciclo de novo. Só que nesse vídeo, eu vou te mostrar, de um jeito bem claro, por que eles voltam justamente quando você está bem. O que eles realmente querem com essa volta e como você pode agir sem se confundir e principalmente sem perder o que você conquistou. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te falar aqui pode te livrar de uma recaída emocional que custa caro. E já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque esse tipo de conteúdo é o que vai te manter firme quando a tentação de voltar bater. Você já percebeu como isso acontece sempre do mesmo jeito? Você passa um tempo tentando, se desgastando, pensando na pessoa, e ela some. Aí, quando você finalmente começa a ficar bem, quando volta a respirar com mais leveza e a sua vida anda, ela aparece. E a primeira reação é: nossa, então ainda existe algo aqui. Só que, se você parar para observar, isso não é novidade, é um padrão. Esse padrão normalmente começa quando você decide parar de mendigar atenção. Você não faz mais questão de provar nada, não fica mais disponível o tempo todo, não corre atrás de conversa pela metade. Você começa a ocupar sua mente com outras coisas, cuida de você, volta a se respeitar. E é exatamente nesse momento que a pessoa sente a diferença e decide voltar. O que muita gente ignora é que essa volta quase nunca é sobre amor, é sobre mudança de cenário. Antes, a pessoa tinha certeza que você estava ali, girando em torno dela, mesmo que ela te tratasse com descaso. Quando você melhora, você dá um recado silencioso: eu consigo viver sem isso. E esse recado mexe com a cabeça de quem gostava de ter o controle. Porque vamos ser honestos, quando você está mal, você fica mais previsível. Você responde rápido, aceita migalhas, tenta resolver, tenta conversar, tenta consertar. E para alguém que se alimenta dessa sensação de importância, você mal é um desafio. Mas quando você fica bem, você vira uma incógnita. E nada é mais incômodo do que perder o lugar que alguém achava que era garantido. Então o retorno acontece na sua melhor fase por um motivo muito simples. É quando a pessoa se dá conta do que está perdendo. Só que não necessariamente perde você como ser humano. Perde o acesso fácil, perde a validação, perde o conforto de saber que tinha alguém disponível. E isso pode parecer carinho, mas muitas vezes é só desespero de perder a vantagem. Repara como a mensagem costuma vir com um tom específico. Não é "eu vim assumir tudo o que eu fiz e reparar o que eu destruí". Geralmente é algo mais leve, mais indireto, como se nada tivesse acontecido. Um "oi", um "lembrei de você", um "como você tá". É a pessoa tentando testar o terreno, ver se ainda tem porta aberta, sem ter que encarar as consequências do que fez. E tem outro detalhe. Quando você está bem, você fica mais atraente, não só por aparência, mas por energia. Você parece mais inteiro, mais confiante, mais centrado, e isso acende o alerta em quem te perdeu. Será que eu deixei passar algo raro? A pessoa olha para você e vê alguém que está seguindo, e o ego não lida bem com isso. O problema é que se você não enxerga o padrão, você interpreta o retorno como sinal de destino, como resposta de oração, como "agora vai". E aí você baixa a guarda. Você esquece o processo que teve para se reconstruir.
Você volta a conversar como se fosse seguro, como se o passado tivesse sido só um mal-entendido. E é aí que o ciclo se repete. Por isso, o que eu quero que você faça aqui é simples. Não se empolgue com a volta. Observe a hora, observe o contexto, observe quem você se tornou nos últimos dias ou semanas e pergunte: por que agora? Essa pergunta protege você, porque ela tira a romantização e te coloca no lugar de alguém que enxerga a realidade, não só o sentimento. E quando você começa a enxergar esse padrão, você não vira frio, você vira lúcido, você para de se guiar pela carência do momento e começa a se guiar pelo que é saudável para você. E isso é libertador, porque você entende que o retorno não é prova de amor, é muitas vezes prova de que você estava certo em seguir em frente. Então guarda isso. O fato de alguém voltar quando você está bem não significa que essa pessoa mudou. Significa, na maioria das vezes, que você mudou. E a sua melhora mexeu com quem te tinha como certo. A pergunta agora é: você vai usar essa volta como confirmação do seu valor? Ou vai trocar a sua paz por mais um capítulo do mesmo enredo? Se tem uma coisa que eu quero que você entenda aqui, é isso. Amor de verdade costuma chegar com clareza, com presença, com atitude. Já a volta que acontece quando você está bem, geralmente não vem desse lugar. Ela vem de um sentimento bem mais desconfortável. A pessoa percebe que perdeu o controle que tinha sobre você, perdeu a segurança de que você estaria ali, e isso bate como um choque. Pensa comigo. Enquanto você estava disponível, respondendo, explicando, tentando resolver, a pessoa não precisava fazer esforço. Ela sabia que, de algum jeito, você ia continuar ali. Mas no momento em que você para, você cria um vazio. E esse vazio é o que grita. É aí que a pessoa se mexe, não porque acordou iluminada, mas porque não está mais recebendo aquilo que sempre recebeu. E tem um detalhe bem importante. Muita gente confunde sentir falta com sentir amor. Sentir falta pode ser só falta de atenção, falta de validação, falta de colo, falta de alguém que escute, falta de se sentir desejado. Isso é humano, ok? Só que isso não prova mudança. Prova apenas que, sem você, a pessoa sente a consequência do próprio comportamento. Por isso a dica aqui é: não se deixe convencer pelo tom emocional do retorno. Às vezes, a pessoa aparece carinhosa, vulnerável, até chorando. Mas o que importa não é o quanto ela está sentindo agora. O que importa é se ela está disposta a sustentar uma mudança quando o aperte passar. Porque tem gente que volta só para aliviar a culpa, só para aliviar a solidão. E depois some de novo quando se sente confortável. Então, quando a pessoa voltar, segura o impulso de mergulhar de cabeça, respira e observa 3 coisas: consistência, responsabilidade e respeito ao seu tempo. Consistência é manter atitude, não só discurso. Responsabilidade é assumir o que fez sem jogar para você. E respeito ao seu tempo é não te pressionar, não fazer drama, não te colocar contra a parede. E sabe o que entrega muito rápido quando é só perda e não amor? A pressa. A pessoa volta querendo acelerar tudo. Conversa intensa, intimidade, encontro, reconciliação, como se fosse preciso fechar logo o assunto. Porque o objetivo real é recuperar o acesso. Amor verdadeiro não corre assim. Amor verdadeiro entende processo, entende cuidado, entende reconstrução. Outra dica prática: preste atenção se a pessoa está interessada em você ou interessada em como você está. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando é amor, a pessoa quer saber de você, do seu coração, do que você sentiu, do que você precisa. Quando é perda, a pessoa quer saber com quem você está, se você me esqueceu, se você está melhor sem mim. É mais sobre ela do que sobre você. E aqui vai uma orientação que muda o jogo. Quando alguém voltar, não negocie sua paz. Em vez de entregar acesso total, entregue acesso gradual. Conversa com calma, mantém limites, observa a atitude,
Não precisa ser rude, não precisa ser frio, só precisa ser firme, porque firmeza é o que protege a sua melhor fase. Se você fizer isso, você vai parar de ser refém do vai e volta. Você vai sair do modo espero que agora dê certo e entrar no modo eu só aceito o que é saudável. E essa mudança assusta quem só sabia te ter quando você estava frágil. E aí eu quero te perguntar uma coisa, bem direto. Essa pessoa voltou porque te escolheu ou porque percebeu que te perdeu? Porque dependendo da resposta, o seu próximo passo não é reatar, é se preservar. E no próximo tópico eu vou te mostrar exatamente isso. Como o arrependimento pode parecer real, mas ainda assim ser só um disfarce. Eu vou te dizer uma verdade que dói um pouco, mas te protege. Tem gente que até sente algo quando volta. Só que esse algo não é necessariamente arrependimento pelo que fez com você. Às vezes é culpa, às vezes é carência, às vezes é medo de ficar sozinho, às vezes é orgulho ferido. E o problema é que de fora tudo isso pode parecer arrependimento, principalmente quando a pessoa fala bonito. Arrependimento de verdade tem um sinal claro. Ele vem acompanhado de responsabilidade e mudança prática. Não é só eu errei, eu fui imaturo, eu sinto sua falta. Eu errei assim, eu te machuquei desse jeito, eu entendo o impacto e eu tô disposto a fazer diferente, mesmo que leve tempo, mesmo que você não confie de cara. Percebe a diferença? Um é emoção, o outro é maturidade. O arrependimento tardio muitas vezes aparece quando a pessoa sofre alguma consequência. Você parou de procurar, alguém melhorou sua vida, você ficou mais forte, ou ela tomou um não de outro lugar e voltou para onde se sentia seguro. Aí vem aquele discurso carregado, saudade, nostalgia, promessa. Só que promessa sem ação é só um jeito elegante de te puxar de volta para o mesmo lugar. Então a primeira orientação aqui é: não avalie pelo que a pessoa sente hoje. Avalie pelo que ela constrói nas próximas semanas. Porque sentimento é fácil no susto. Difícil é sustentar atitude quando a rotina volta ao normal. Quando não tem medo de te perder. Quando o ego se acalma. É aí que você descobre se era arrependimento ou apenas um impulso. Uma forma simples de você perceber isso é observando se a pessoa tenta pular etapas. Quem está genuinamente arrependido entende que confiança não volta com conversa. Então a pessoa não te pressiona, não fica exigindo retorno rápido, não tenta te fazer sentir culpa por estar cauteloso. Ela respeita seu tempo, porque ela sabe que foi ela quem criou essa distância. Agora, quem não está arrependido de verdade, geralmente quer duas coisas: aliviar o peso interno e recuperar o conforto. Por isso aparece querendo que você esqueça tudo, que você não fique no passado, que você pare de desconfiar. Só que olha a contradição. Como alguém quer os benefícios de uma relação saudável sem passar pelo processo de reparar o dano que causou? Outra dica que funciona muito: observe se a pessoa fala sobre você ou sobre ela mesma. Tem gente que volta dizendo: eu tô mal, eu tô arrependido, eu não durmo, eu tô sofrendo. Isso pode ser sincero, mas ainda é centrado nela. Arrependimento real se expressa assim: eu imagino como você se sentiu, eu entendo por que você se afastou, eu quero reparar, não te confundir. E aqui vai um ponto que salva muita gente. Arrependimento de verdade aceita consequência. Se a pessoa só quer voltar quando a porta está escancarada, mas some quando você coloca limite, quando você diz vamos com calma, quando você pede atitude concreta, isso não é arrependimento. Isso é tentativa. É a pessoa testando até onde você cede. Então, se alguém voltou para sua vida, eu te aconselho uma postura bem simples. Seja educado-a, mas não seja rápido-a. Não entregue intimidade cedo, não reabra feridas com facilidade. Dê espaço para a atitude falar mais alto que a emoção. Porque quando você vai devagar, você não perde nada.
Pelo contrário, você ganha visão. E sabe qual é o melhor filtro de todos? Tempo e consistência. Se é arrependimento real, a pessoa continua presente mesmo sem recompensa imediata. Se é arrependimento disfarçado, a pessoa cansa rápido, muda o tom, se irrita, tenta te manipular ou some. E quando isso acontece, você agradece por não ter se precipitado. No próximo tópico, eu vou te mostrar exatamente como essa volta costuma vir disfarçada. A mensagem certa, na hora certa. E como ela é feita para mexer com a sua emoção. E aí, quando você entende que nem toda emoção é arrependimento verdadeiro, você começa a perceber outra coisa. A volta quase sempre vem do mesmo jeito. Não é um pedido claro, não é uma conversa adulta, não é a pessoa chegando e dizendo, eu vim reparar o que eu fiz. Normalmente ela escolhe um caminho bem mais sutil, porque é exatamente aí que mora a armadilha. Geralmente começa com uma mensagem inofensiva, curta, leve, um oi, um como você tá, um lembrei de você hoje. Parece nada, mas é muito bem calculado. A intenção não é resolver tudo de uma vez, é abrir uma fresta, é sentir se você ainda responde, se você ainda se abala, se ainda existe acesso ao seu coração. E aqui vai um detalhe importante. Essas mensagens costumam aparecer na hora certa. Quando você postou algo e pareceu feliz. Quando alguém te viu bem. Quando você sumiu e não deu mais notícia. Ou até quando você está mais sensível, num fim de tarde, num domingo, num momento em que a saudade pega mais forte. A pessoa não precisa saber exatamente o seu estado, ela só precisa acertar o timing emocional. O problema é que por dentro você não vê só uma mensagem. Você vê uma história inteira vindo junto. Você lembra do que viveu, do que sonhou, do que poderia ter sido. E é assim que o cérebro te puxa. Não é para o presente, é para o passado. A mensagem é pequena, mas o filme que ela desencadeia é enorme. E muita gente confunde isso com sinal. Por isso, a dica aqui é simples e poderosa. Antes de responder, pergunte a si mesmo o que essa pessoa está oferecendo de concreto. Porque sentir é fácil. Difícil é se comprometer com mudança. Então, se a pessoa volta com frases vagas, sem assumir nada, sem clareza, sem responsabilidade, isso já é um alerta. Quem quer reconstruir não fica só jogando isca. Outra coisa que costuma acontecer é a pessoa usar gatilhos que ela sabe que te pegam. Às vezes é um apelido, uma música, uma lembrança específica, uma piada interna. Ela tenta criar um clima de intimidade rápido, como se a distância não tivesse existido. E isso mexe porque é confortável, só que conforto nem sempre é segurança. Às vezes é só o caminho mais curto para te desarmar. E se você responde, mesmo que seja só educação, a conversa começa a tomar forma. A pessoa puxa assunto, faz charme, pergunta da sua vida, tenta virar presença de novo. Só que repara, ela não entrou pela porta da responsabilidade. Ela entrou pela porta da nostalgia. E nostalgia é perigosa, porque ela romantiza o que te machucou. Aqui entra uma orientação prática que vale ouro. Responda com calma e com limite. Não precisa ignorar se você não quiser, mas também não precisa entregar profundidade. Uma resposta curta, respeitosa e neutra já mostra maturidade sem dar abertura demais. E, principalmente, não se apresse em explicar sua vida, seus sentimentos, sua carência. Informações demais viram munição. Você também pode fazer algo muito inteligente. Em vez de cair no jogo da conversa longa, conduza para o ponto que importa. Algo como: entendi. O que você quer exatamente com essa mensagem? Essa pergunta é um filtro natural. Quem está sério vai esclarecer. Quem está só testando vai desviar, fazer drama ou tentar te confundir com não sei, só quis falar. E aí você enxerga a intenção com mais clareza.
E presta atenção no que acontece quando você mantém postura. Se a pessoa realmente quer algo saudável, ela vai respeitar seu ritmo. Agora, se ela começar a te cobrar, ficar irritada, te acusar de ser frio, dizer que você mudou, que você está se achando, isso revela muito, porque no fundo, algumas voltas não são sobre reconciliação, são sobre recuperar o poder que ela tinha quando você era mais fácil de dobrar. O mais importante aqui é você lembrar, uma mensagem não é uma mudança, é só um movimento. E movimento qualquer um faz. Mudança é constância, é responsabilidade, é atitude repetida com o tempo. Então, não confunda a emoção do momento com a verdade da situação. Você não precisa reagir no impulso para provar que tem coração. E já que a gente entrou nessa parte de como a pessoa tenta abrir frestas, no próximo tópico eu vou te mostrar por que o retorno fica ainda mais forte quando você está em silêncio. Quando você para de reagir, você vira um desafio, e isso muda completamente o comportamento de quem te procurava só quando era conveniente. E é justamente aí que a coisa fica interessante. Quando você não morde a isca, quando não entra no ritmo da conversa, quando não entrega de volta a intimidade, o silêncio começa a fazer um barulho enorme. Porque para muita gente, o que puxa a volta não é a saudade do amor, é a falta da sua reação. E é por isso que a próxima peça do quebra-cabeça é tão importante. Quando você reagia, mesmo que fosse reclamando, discutindo ou tentando se explicar, você ainda estava presente no jogo. A pessoa sentia que tinha influência sobre você, que ainda conseguia mexer com seus sentimentos. Só que no momento em que você fica em silêncio, você muda a dinâmica. Você deixa de ser previsível. E nada inquieta mais uma pessoa controladora do que não conseguir prever o que você vai fazer. Esse tipo de retorno costuma acontecer por um motivo simples. O cérebro humano odeia lacunas. Quando alguém some e você corre atrás, a lacuna some junto. Quando você some e não corre atrás, a lacuna fica aberta e a pessoa começa a preencher isso com suposições. Será que ela me esqueceu? Será que ele está com alguém? Será que eu perdi de vez? E esse turbilhão vira ansiedade. Aí entra um ponto que muita gente não entende. O silêncio não é só a ausência de mensagem, é a ausência de validação. A pessoa não está recebendo a confirmação de que ainda tem espaço na sua vida. E se ela tinha costume de ser o centro, isso vira uma espécie de alerta interno. Por isso você vê a pessoa aparecendo com pretextos bobos, perguntas aleatórias, lembranças do nada. É uma tentativa de checar se a porta continua destrancada. O detalhe é que o silêncio também te coloca numa posição de força, mas uma força tranquila. Você não precisa ameaçar, nem provocar, nem dar troco. Você apenas segue vivendo. E quando você segue vivendo, você deixa claro que sua vida não depende daquela relação. Esse recado sem uma palavra mexe com quem se acostumou a ter você como certeza. Só que aqui eu preciso te orientar com cuidado. Silêncio não é castigo, nem joguinho. Silêncio é proteção. É você parando de se explicar para quem já te entendeu e mesmo assim escolheu te ferir. É você encerrando o acesso ao seu emocional para alguém que não soube cuidar. Quando você entende isso, você não usa o silêncio para manipular. Você usa para se preservar. E existe uma diferença enorme entre sumir e não se oferecer. Você pode até responder se quiser, mas com postura. O que você não faz mais é correr atrás de conversa vazia, nem se justificar, nem entrar em discussões que só drenam sua energia. Isso muda tudo, porque você passa a conduzir o contato pelo que é saudável, não pelo que é carente. Nesse cenário, é comum a pessoa aumentar a intensidade. Ela manda mensagem de novo, pergunta se está tudo bem, tenta puxar assunto, faz charme ou até apela para vitimismo. E esse aumento de intensidade não é prova de amor.
Muitas vezes é sinal de descontrole. É como se ela dissesse sem dizer: "Por que eu não estou conseguindo te acessar como antes?" Então, se você quer se proteger, aqui vai uma dica prática. Observe como a pessoa reage ao seu limite. Quem tem maturidade, respeita. Quem só quer recuperar influência, tenta atravessar o limite com pressão emocional, culpa, urgência ou drama. E quando você identifica isso cedo, você evita voltar para aquele lugar onde você sempre acabava cansado, e confuso, Outra orientação que funciona muito é você manter o foco na realidade, não na fantasia. A realidade é: se a pessoa tivesse valorizado, não teria sido preciso você virar silêncio. Se ela tivesse cuidado, não teria havido esse afastamento. Então não se sinta culpado por escolher paz. Culpa costuma ser a porta de entrada para a recaída. E é por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele não grita, não discute, não implora. Ele simplesmente mostra que você mudou de fase. Só que, para fechar esse tópico com clareza, tem uma pergunta que te coloca no centro. Se eu voltar a reagir como antes, o que eu ganho, além de repetir o mesmo ciclo? E agora que você entendeu por que o silêncio te transforma em desafio, a gente precisa dar o próximo passo lógico. O que eles realmente querem quando reaparecem? Porque existe um objetivo por trás desse retorno. E quando você enxerga isso, você para de se confundir com as palavras bonitas e começa a enxergar a intenção por trás do movimento. Perfeito. E se a gente juntar tudo o que vimos até aqui, o timing, o arrependimento, que nem sempre é arrependimento, a mensagem inofensiva, o incômodo com o seu silêncio, fica mais fácil enxergar o que está por trás de muita reaproximação. Não é uma volta aleatória, é uma estratégia emocional. E quando você entende os objetivos, você para de romantizar e começa a se proteger com inteligência. O primeiro objetivo escondido costuma ser testar acesso. A pessoa não chega querendo conversar sério, ela chega querendo medir o terreno. Ela manda uma mensagem simples para ver se você responde, se você se abre, se você dá brecha. É como um termômetro. Se você responde rápido, com emoção, com saudade, ela entende que ainda tem poder de entrada. E aí, ela vai aumentando a presença aos poucos. O segundo objetivo, bem comum, é recuperar controle e validação. Algumas pessoas não suportam a ideia de você estar bem sem elas, não porque te amam, mas porque o ego não aceita perder importância. Então, o retorno vira uma forma de reafirmar: eu ainda mexo com você. É por isso que, às vezes, a pessoa some depois que consegue uma resposta carinhosa. Ela não queria reconstruir, ela queria só a confirmação de que ainda é relevante. Já o terceiro objetivo, e esse é o mais sutil, é impedir que você siga em frente de verdade. Não necessariamente voltando com você, mas mantendo você por perto, orbitando, confuso, emocionalmente disponível. É como se a pessoa não quisesse te assumir, mas também não quisesse te perder. Ela te mantém num quase, num talvez, num vamos ver. E isso é cruel, porque te coloca em pausa enquanto a vida passa. Agora, o ponto-chave. Você não precisa adivinhar intenção, você precisa observar comportamento. Quem quer algo sério, entra com clareza. Quem quer só acesso, entra com dúvida. Quem quer reconstruir, aceita limites. Quem quer controle, tenta atravessar seus limites. E quando você começa a olhar por esse ângulo, você para de cair na conversa bonita e começa a enxergar o padrão real. Uma dica prática que muda o jogo é você não entregar tudo de uma vez, nem explicação, nem intimidade, nem disponibilidade. Se a pessoa voltou, ok, mas ela volta para um cenário novo, o cenário em que você tem critérios. Você pode ser educado, mas firme. Pode conversar, mas sem se expor. Pode ouvir, mas sem se comprometer rápido. Isso é maturidade, não frieza. E tem uma pergunta que corta a névoa na hora. O que você quer com essa reaproximação?
parece simples, mas ela é poderosa porque obriga a pessoa a sair do modo mensagem emocional e entrar no modo intenção. Quem está genuíno responde com clareza, mesmo que seja desconfortável. Quem está só testando costuma desviar, fazer drama ou tentar colocar a responsabilidade em você. Outra orientação importante: repare se a pessoa está voltando com propostas concretas ou só com sentimentos. Sentimento é fácil de declarar quando a pessoa está com medo de te perder. Difícil é assumir postura, pedir desculpas direito, reconhecer erros específicos, respeitar seu tempo, mudar atitudes, ter consistência. Se você só recebe emoção e nenhuma ação, você já tem sua resposta. E eu sei que nessa hora o coração tenta negociar. Ele diz: vai que agora é diferente. Por isso você precisa de um filtro simples. Essa volta te traz paz ou te traz ansiedade? Paz geralmente acompanha o que é saudável. Ansiedade geralmente acompanha o que é instável. E se logo no começo você já sente sua cabeça girando, suas emoções bagunçadas, sua energia caindo, é sinal de que o preço pode ser alto. Então, a partir daqui a gente vai dar um passo ainda mais prático. Como identificar rápido, sem se enganar, se existe mudança real ou se é só carência e impulso. No próximo tópico, eu vou te mostrar um método bem direto. Como observar as primeiras 48 horas e enxergar o que muita gente só percebe depois de se machucar de novo. Agora que você já entendeu o que pode estar por trás dessa volta, a pergunta fica bem prática. Como saber rápido se tem mudança real ou se é só impulso? Porque na vida real, você não tem meses para apostar de novo e ver no que dá. E é aqui que entra esse teste simples das primeiras 48 horas. Não é para julgar a pessoa por ansiedade, é para observar padrões. Primeiro ponto: a velocidade. Quem está carente geralmente vem com pressa, quer recuperar intimidade rápido, puxa assunto o tempo todo, tenta encaixar você na rotina dela de novo, como se nada tivesse acontecido. Já quem mudou de verdade costuma agir com mais respeito. Conversa com calma, aceita que existe um processo e não força um clima de voltei e tá tudo resolvido. Segundo, o tipo de conversa. Repara se é uma conversa que gira em torno de emoção vaga. Eu senti falta. Eu pensei em você. Eu estava mal. Ou se a pessoa fala com clareza sobre o que aconteceu. Mudança real aparece quando alguém consegue dizer: eu errei nisso, eu entendo que te feriu e eu não vou repetir. Se a pessoa evita qualquer responsabilidade e só quer voltar para o bom, isso é um alerta. Terceiro, respeito ao seu tempo e aos seus limites. Você não precisa fazer teste agressivo, é só colocar um limite simples do tipo: vamos com calma, eu não quero acelerar, preciso de tempo. A resposta da pessoa te entrega tudo. Se ela respeita, ótimo. Se ela começa a pressionar, dramatizar, te culpar, dizer que você é difícil, você acabou de ver que a prioridade não é você, é o acesso. Quarto, consistência nas pequenas atitudes. Em 48 horas dá para perceber se a pessoa é constante ou se é intensa e instável. Ela aparece, fala bonito, promete mundo e depois some. Ela muda o tom porque você não se abriu. Ela fica impaciente com um não. Isso mostra que o retorno está mais ligado ao ego e à necessidade do momento do que a uma decisão madura. Quinto, se a pessoa tenta te puxar para o emocional rapidamente. Às vezes, ela volta tentando reabrir feridas, faz você lembrar de coisas boas, usa nostalgia, diz que ninguém vai te amar igual ou tenta despertar ciúme. Isso é manipulação emocional, não reconciliação. Quem quer algo saudável não precisa te desestabilizar para te prender. E aqui vai uma dica que funciona muito. Não negocie sua rotina por causa desse retorno. Se você estiver bem, mantenha seus hábitos, seus horários, seu foco. Veja se a pessoa respeita isso ou tenta virar prioridade instantânea.
Porque quando alguém quer construir, ela se adapta. Quando alguém quer controlar, ela exige. No fim dessas 48 horas, você vai ter uma fotografia bem clara. A pessoa está te oferecendo paz ou está te oferecendo confusão? Está trazendo clareza ou está trazendo fumaça? E quando você enxerga isso cedo, você não precisa esperar o pior acontecer para ter certeza. No próximo tópico, a gente vai aprofundar ainda mais, porque tem um detalhe que derruba muita gente. Existem frases que parecem maduras e bonitas, mas são manipulação disfarçada. E quando você aprende a identificar, você para de cair no charme do discurso. E percebe como tudo fica mais nítido quando você para de olhar só para o sentimento e começa a olhar para o comportamento? Pois é, só que tem um detalhe que derruba muita gente mesmo assim: as palavras certas. Tem frases que soam adultas, soam profundas, parecem até humildes, mas na prática servem para te empurrar de volta para o mesmo lugar, sem que a pessoa precise assumir nada de verdade. A primeira frase é: vamos deixar o passado para trás. Dependendo do contexto, isso pode ser saudável. Mas quando a pessoa usa isso para evitar responsabilidade, vira armadilha. Porque deixar para trás sem conversar, sem reparar, sem reconhecer o dano, é só um jeito bonito de dizer: me perdoa rápido e não me cobre nada. A segunda é: eu mudei. Essa é clássica. Mudança real não se anuncia, se demonstra. Então, quando alguém fala "eu mudei" e ao mesmo tempo te pressiona, te apressa, se irrita com seus limites ou não consegue admitir erros específicos, isso não é mudança, é discurso. E discurso, você já sabe, não sustenta relacionamento. A terceira frase é: você também teve sua parte. Olha como isso é sutil. Claro que em qualquer relação existem dois lados, mas essa frase costuma aparecer na hora exata de diluir culpa. Em vez de assumir o que fez, a pessoa tenta equilibrar a balança. Eu errei, mas você errou também. E aí, sem perceber, você sai de vítima de uma ferida real para alguém que está pedindo desculpa por ter sentido dor. A quarta é: eu estava confuso. Eu estava passando por uma fase. Todo mundo tem fase difícil, isso é verdade. Só que fase não justifica desrespeito. Quando alguém usa isso como justificativa repetida, o recado escondido é: quando eu estiver mal, eu posso te machucar de novo e você tem que entender. E você não precisa aceitar essa regra. A quinta frase é: eu só quero conversar sem pressão. Parece leve, parece respeitoso, mas muitas vezes é só a porta de entrada. A pessoa começa sem pressão, mas vai puxando intimidade, vai te colocando no clima, vai testando. E quando você percebe, você já voltou a ter uma relação emocional intensa, só que sem compromisso, sem clareza, sem segurança. Então aqui vai a dica prática. Quando você ouvir essas frases, não responda com emoção, responda com calma e direção. Em vez de discutir, você pergunta: ok, o que isso significa na prática? Que mudança você fez? O que você está disposto a fazer diferente? Como você pretende reconstruir confiança? A pessoa pode até estranhar, mas é esse tipo de pergunta que separa quem está sério de quem está só tentando te levar na conversa. E presta atenção, manipulação não é sempre agressiva. Muitas vezes ela vem com carinho, com saudade, com um tom doce. Ela te oferece uma sensação boa agora para você esquecer o preço que você pagou antes. E seu trabalho aqui é não cair nesse conforto rápido que depois vira ansiedade. Se você perceber que a pessoa fica irritada quando você pede clareza, se ela foge de resposta, se ela faz você se sentir culpado, por perguntar, isso já é um sinal por si só. Porque quem quer algo saudável não teme transparência. Quem teme transparência geralmente quer manter o controle do jogo. E agora que você já sabe identificar as frases que parecem maduras, mas são disfarce, o próximo passo fica natural. O que fazer com isso, na prática, sem virar pedra e sem se perder?
No próximo tópico, eu vou te passar um plano simples e direto. Como agir de um jeito que proteja a sua evolução, mesmo que a pessoa insista. Agora que você já aprendeu a enxergar as frases bonitas e a intenção por trás delas, a pergunta muda. O que fazer quando a pessoa volta? Porque entender o jogo é ótimo, mas o que realmente te protege é ter um plano. Um jeito de agir que não dependa do seu humor do dia, nem da saudade, nem do impulso. O primeiro passo é simples, não responda no calor. Você não precisa ser grosseiro, nem sumir de propósito, mas também não precisa reagir imediatamente. Dar um tempo curto antes de responder te devolve o controle da situação. E esse tempo é importante porque ele separa eu senti de eu escolhi. O segundo passo é definir uma regra interna, sem intimidade rápida. Muita recaída começa assim. Uma conversa longa, um assunto profundo, uma lembrança, um áudio carinhoso, e quando você percebe, já abriu o coração inteiro para alguém que ainda não provou nada. Então vá com calma. Educação sim, entrega emocional não. O terceiro passo é colocar um limite claro logo no início, de um jeito tranquilo. Podemos conversar, mas eu quero ir devagar. Ou eu não tenho pressa. Isso parece pequeno, só que é um teste de maturidade. Porque quem vem com boas intenções, respeita o ritmo. Quem vem só pelo acesso começa a pressionar, a fazer drama ou a tentar te acelerar. O quarto passo é pedir clareza prática. Em vez de discutir passado, você puxa para o que importa. O que você quer com essa reaproximação? E o que mudou, de verdade? Repara que não é acusação, é direção. Você sai do terreno da emoção e coloca a pessoa no terreno da responsabilidade. O quinto passo é observar consistência sem virar investigador. Você não precisa vigiar ninguém, você só precisa notar padrões. A pessoa mantém contato de forma respeitosa. Ela some quando percebe que não vai ter tudo de volta rápido. Ela fica irritada quando você se posiciona. Essas respostas te mostram mais do que qualquer pedido de desculpas. O sexto passo é proteger sua rotina como prioridade. Se você está numa fase boa, não abandone seus hábitos, suas metas, seu sono, seu treino, seus compromissos, sua paz. Quem realmente te quer bem, não tenta virar o centro da sua vida de novo. Essa pessoa soma. Já quem quer só te puxar de volta, vai tentar te desorganizar, porque é na bagunça que o controle fica mais fácil. O sétimo passo é evitar conversas que te colocam no modo defesa. Se a pessoa tenta te culpar por estar cauteloso, se ela diz que você mudou num tom de cobrança, se ela te faz sentir que você precisa provar que ainda se importa, pare e respire. Essa é a velha porta da manipulação, te empurrar para justificar seus limites. Limite não se justifica, limite se mantém. O oitavo passo é combinar ações mínimas antes de qualquer reaproximação emocional maior. Algo como, se você quer reconstruir, vamos fazer isso com constância, respeito e sem pressa. Você não precisa fazer promessa de voltar nem jurar nada, só precisa estabelecer um caminho. E se a pessoa não consegue sustentar nem o básico, você economiza meses de desgaste. E o nono passo, que é onde muita gente se salva, é lembrar que você não está tentando dar certo. Você está tentando não se perder. Seu objetivo aqui não é provar que você é forte, nem mostrar indiferença. Seu objetivo é se preservar. Se essa volta te aproxima da sua melhor versão, você observa e continua com calma. Se essa volta começa a te tirar do eixo, você recua sem culpa, porque paz não deveria ser negociada por promessa nenhuma. Depois de tudo isso, você chega num ponto em que não dá mais para fingir que não sabe, porque agora você já viu o padrão, já entendeu o motivo da volta, já aprendeu a identificar quando é só carência disfarçada e até criou um jeito de agir sem se perder.
E é aqui que a vida te coloca diante de uma escolha silenciosa. Você vai voltar para o que te quebrava, ou vai honrar a pessoa que você se tornou. Essa etapa não é sobre ser duro, é sobre ser justo com você. Porque no fundo, o que te confunde não é a mensagem da pessoa. O que te confunde é a lembrança do que você queria que tivesse sido. Só que você não está lidando com um sonho. Você está lidando com alguém real, com atitudes reais, com um histórico que deixou marcas. E tem uma coisa que quase ninguém fala. Quando alguém volta na sua melhor fase, a tentação é você pensar, agora eu consigo. Como se a sua evolução fosse o que faltava para fazer a relação funcionar. Só que isso é perigoso, porque coloca o peso em você de novo. Relação saudável não depende de você ser perfeito. Depende de respeito dos dois lados. Por isso, nesse ponto, você precisa parar de medir o que a pessoa diz e começar a medir o que ela sustenta. Pedido de desculpas não é prova. Declaração não é prova. Promessa não é prova. A prova é repetição. É postura consistente quando você coloca limite. É maturidade quando você não entrega tudo. É cuidado quando você não está mais no modo carente. Aqui vai uma orientação prática que te mantém no chão. Não decida nada no auge da emoção. Se você estiver mexido animado com saudade, espere. Dê espaço para o corpo voltar ao normal. A emoção é uma lente e ela distorce. Você não precisa tomar decisões permanentes por causa de um sentimento passageiro. Outra coisa que te protege muito é lembrar do preço que você pagou para ficar bem. Tem gente que olha você feliz e vê sorte, mas você sabe que não foi sorte. Foi noite mal dormida, foi lágrima, foi reconstrução, foi aprender a dizer não, foi voltar a se escolher. Então trate a sua paz como algo valioso demais para entregar por impulso. Se a pessoa realmente tiver mudado, ela vai aceitar caminhar com você nesse ritmo, vai respeitar seu tempo, vai entender sua cautela, vai contribuir com atitudes. Mas se ela só quer recuperar o que tinha antes, ela vai tentar te apressar, te confundir, te puxar para o antigo você, aquele que aceitava pouco, que se explicava demais, que se culpava por se proteger. E sabe o que te coloca no comando de verdade? Quando você entende que não precisa odiar a pessoa para se afastar. Você pode ter sentimentos, pode lembrar, pode até desejar que ela fique bem e mesmo assim escolher distância. Isso é maturidade emocional. É você não transformando sua vida numa prisão só para não lidar com a saudade. Então, quando essa volta acontecer, ou quando acontecer de novo, use um filtro que não falha. Isso me aproxima da minha melhor versão ou me devolve para minha pior fase. Não precisa pensar muito. Seu corpo sabe, sua rotina sabe, sua paz sabe. E se você sentir que está perdendo o eixo, a resposta já está aí. E aqui eu quero deixar uma última provocação para você levar para o resto do vídeo. A pessoa está voltando para te construir ou para te manter disponível? Porque quando você responde isso com honestidade, você deixa de ser refém do arrependimento tardio dos outros e passa a ser responsável pela sua própria evolução. Você chegou até aqui porque lá no fundo, você já cansou de repetir ciclo. E eu quero que você entenda uma coisa com toda clareza. Não é fraqueza sentir saudade. Fraqueza é abrir mão da sua paz só para aliviar um vazio de momento. Você não está se achando por se proteger. Você está amadurecendo. E se alguém só volta quando você está bem, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre o seu valor. Então, antes de qualquer resposta, antes de qualquer reaproximação, lembra do que você construiu. Lembra das noites em que você se segurou. Lembra do dia em que você decidiu se escolher, porque a sua melhor fase não é sorte, é esforço. E ninguém tem o direito de entrar de novo na sua vida só para bagunçar aquilo que você demorou tanto para organizar. Você merece reciprocidade, não confusão. Você merece presença, não migalhas.
Agora, eu quero que você faça uma coisa comigo. Comenta aqui embaixo a frase "Eu não volto para onde me perdi". Escreve isso como um compromisso com você mesmo. Como um lembrete público de que a sua paz não é negociável. E se você chegou até o final, eu já sei. Você é mais forte do que imagina, e a sua virada começa no momento em que você se respeita de verdade. Guarda essa frase para sua vida. Quem te ama não te prende no passado, te acompanha na sua evolução. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E agora assiste o vídeo que está aparecendo no card, porque ele vai completar essa virada. E não esquece, tem um conteúdo importante te esperando nos comentários fixados.